formalidade, tá? O mestrado, ele tem um determinado tipo de ingresso, de processo seletivo, e o doutorado tem um outro tipo de processo seletivo. Se vocês entrarem na página do programa, dá para ver bem a diferença, tá? Isso é mais ou menos padrão aí nas universidades. O mestrado tem uma prova, né, que é aplicada online, né, tem lá seus requisitos, e aí tem paralelamente, bom, aí tem uma nota mínima, né, e passa-se para uma segunda fase, que é a prova do projeto de pesquisa, né. A prova do projeto de pesquisa, ela funciona assim, vocês apresentam, quer dizer, primeiro vocês entregam, esse é o verbo que me fugiu, vocês entregam um projeto de pesquisa, vocês podem discutir com professores, orientadores, com colegas, tanto faz, tá? Mas vocês têm que entregar um processo de pesquisa e basicamente vai ser avaliado se vocês têm uma noção mínima do que é um projeto de pesquisa, tá? Essa é a ideia. Eu já volto aí com um projeto de pesquisa. Guarda essa caixinha. E aí tem bom, depois eu falo porque isso vai misturar com doutorado. Então é essa a segunda fase, e tem uma outra prova, que ela pode ser de inglês, que ela pode ser substituída por alguns certificados, tá? A prova de inglês, ela é, se não me engano, isso muda de ano para ano, tá? Mas ela é realizada pela FEFELESH, pela Escola Faculdade de Letras, tá? Teve uma época que era pela cultura inglesa, sinceramente, nesse último edital, eu não sei como é que é, e pode ser substituídas por alguns desses certificados TOEFL, ou outros, tem uma nota mínima lá que equivale, tá? Então, grosso modo, esse é o processo seletivo para ingresso no mestrado, tá? Quando vocês se inscrevem para o mestrado, o doutorado é diferente, tá? Vocês já escolhem qual a linha de pesquisa que vocês pretendem, tá? Hoje o departamento tem 5 linhas, vai mudar, está em mudança, mas depende de uma aprovação da reitoria, mas como o edital já saiu, então para esse edital está sacramentado, tá certo? O edital é lei, não pode fazer nada fora do edital, tá? Ah, eu perdi o prazo porque eu quebrei a perna, lamento, tá? Eu fui hospitalizado, não tem o que fazer, tá? Se desrespeita algum item do edital, o concurso normalmente é anulado, tá certo? É simples assim, tá? Então, não deixe para a última hora, façam tudo com... E assim vai. Também não são aceitas inscrições com documentos faltantes. Ah, eu esqueci de, já aconteceu isso, eu esqueci de anexar a carteira de identidade, era para um outro concurso, tá? Esqueci de anexar a carteira de identidade, azar, tá? Não dá, então o edital é lei, tá? Já teve escola, já teve programa que, por bom senso até, deixou passar coisa do edital, o concurso foi impugnado, né? Então é um transtorno, tá? Porque todo mundo vai ter que fazer de novo, tá? Para a escola é um desastre, porque assim a reputação despenca, né? E assim vai. Então, não pode, o edital é a lei, né? Bom, e aí se vê quem são os aprovados. A segunda fase do mestrado é mais ou menos assim. Ele é feito online, tá? Tem uma banca, né? O candidato ou a candidata apresenta o projeto, né? Junto com o projeto, a banca vai receber o currículo Lattes de cada um, tá? O currículo Lattes, tá certo? Gosta ou não gosta, é o currículo, digamos, entre aspas, da Academia do Brasil, de alguns outros países, né? Mas ele tem muitas virtudes, hein? Ele é chato, mas ele tem muitas virtudes, entre outras, que você consulta a qualquer hora, de qualquer lugar,
com tradução automática para o inglês, tem várias vantagens. E também acho que está nesse edital, mas tem estado em todos os últimos, né, uma declaração dizendo o que você pretende, por que veio para cá, o que você quer fazer da vida, etc, etc. Tá? É isso. O doutorado é diferente. O doutorado tem um ingresso contínuo. Eu não sei se você já viu, Flávia, o edital, mas você entra na página, ou seja, não tem uma data, né? Quase contínuo ano todo, vai parar em dezembro, janeiro, tá? Mas é quase contínuo ano todo, e aí basicamente uma análise das provas são currículo e projeto de pesquisa. Tá? Alguns programas assim das áreas que o Brasil é muito desenvolvido cientificamente, não é o caso das engenharias, eles exigem publicação prévia para doutorado e algumas tipo bioquímica, se não me engano, também para o mestrado. Não é nosso caso, tá? Não estamos com esse nível de publicação todo. Tá? Mas isso eu queria aproveitar o embalo. Tá? Então, esse é o processo seletivo. Quantas vagas tem, ninguém sabe, tá? Por um motivo muito simples. A USP, há muito tempo atrás, ela regulamentou o número de máximo de orientados que cada orientador pode ter. Tá? Quando era tudo em papel, segura o papel, há muitos anos não é mais em papel, tem lá um site que tem lá, você pode ter 10 orientados, você tem 10 caixinhas. Se as 10 estiverem preenchidas, não tem como colocar outro no lugar. Né? E por que a gente não sabe o número de vagas? Porque uma pessoa desiste. Tá? 2, uma pessoa pode defender. Tá? Uma pessoa que está prevista para defender antes do final das provas e liberar uma vaga, ela não defende. Né? Então, tem um conjunto de variáveis assim que não são controláveis. Tá? Então, a gente não sabe. Hoje, acho que devido ao efeito da pandemia, não tem tido uma carência de vagas. Tá? Eu diria assim, quem passa, a chance de não ter vaga é mínima, por assim dizer. Tá? Eu diria que é zero, mas zero é muito absoluto, tá? Então acho que esse risco praticamente não existe. E para finalizar a minha conversa aqui, né, a pós-graduação é acadêmica, ou seja, ela não vai resolver por si só nenhum problema de nenhuma empresa por si só. O que ela vai formar é pesquisadores que podem atuar na empresa, no Estado, na academia, pegar um foguete para Marte e tratar com método científico e com, digamos, os conhecimentos que desenvolveu um problema específico da empresa. Tá? Agora, tem problemas de empresa que podem dar boas dissertações de mestrado e boas dissertações de doutorado. Né? Mas, como em princípio tem aquele cano da ciência que é para o mundo, tá? Isso precisa ser aberto. Tem empresas que gostam, tem empresas que não gostam. Por exemplo, dia 18 agora, vai ter a defesa de uma orientada minha, uma mestranda, que ela trabalha numa farmacêutica. Tá? A farmacêutica até liberou para ela usar o nome, mas já estava tudo escrito. Ela falou, mudar vai ser uma confusão, então não vai ser. Mas ela trabalha um problema que a empresa tem, mas ela trabalha despersonalizadamente, ou seja, qualquer empresa que tem aquele problema, tá, se pode ver quais são os caminhos que ela propõe, tá, e usar, ok? Então, grosso modo é isso. Nosso programa, eu não tenho estatísticas, faz tempo que eu não mexo com isso, eu já fui coordenador, mas não sou mais, então estou
eu tô um pouco, não tenho esses números na cabeça, mas o nosso programa tem uma maioria de pessoas que não estão no programa em tempo integral. Né? Eu vou dizer, não é simples. Por quê? Porque vocês vão ter tem um número de créditos, né, de disciplinas mínimas que precisa ser feito. Né? No doutorado ou no mestrado, ou quem faz doutorado direto tem lá, isso é no edital, não, é num regulamento que é publicado no Diário Oficial, é tudo bem formal. Né? Se não tiver aquele número de créditos, o sistema não aceita, certo? É simples assim. Vou depositar minha tese, aí não tem lá onde subir. Né? É simples assim. Né? E tem alguns outros critérios para depositar tese. Publicação. Né? Então, vocês não precisam ter publicação para entrar, se bem que, se tiver 2 candidatos e uma vaga, entre o que tiver mais publicação. Não é qualquer publicação. É uma publicação ranqueada segundo os cânones, aí, enfim. Tá? É uma outra coisa. Então, se tem 2 publicações, mas uma está num extrato superior, isso é medido pela revista, tá? A revista tem um número de citações tal, então ela, nas bases de dados de revista, ela está nos 12,5% acima, tá certo? Que é o primeiro extrato. Né? E a outra está entre as 50%, né? Ganha que está nos 12,5%. Percebe? Porque a revista tem mais peso. Né? Isso é um critério do Ministério da Educação, mas o mundo segue esse critério, não é uma novidade. Eu não sei se a Flávia passou por isso, mas não é uma novidade. Inclusive, para os professores que vocês vão ter aula, para eles poderem se candidatar a serem professores da pós, eles precisam ter publicações nesses extratos. Tá? Isso muda de... você tem uma... Assim, de 3 em 3 anos, você precisa refazer esse credenciamento. Se você não tiver os índices, está fora. Né? É mais ou menos isso. Então, o indicador do jogo de futebol é se fez gol. Né? O indicador do goleiro é quantos pênaltis pegou. O indicador do pesquisador é quantos artigos publicou. É simples assim. Ah, tem muita distorção. Bom, o time joga melhor e não faz gol, a bola bate na trave, o goleiro não fez nada e ele não tomou gol. Tudo tem distorção. Né? Mas, digamos, o mundo aceita isso, nós aceitamos, a USP aceita, a USP, aliás, é bem mais rígida do que nós. Né? A Poli aceita, o Ministério da Educação aceita, então, não, né? Com todos os problemas que possa vir a ter esse indicador, é assim que nós somos avaliados, nós os docentes, e vocês da pós-graduação, na graduação é um esquema, e vocês vão ser avaliados assim também. Não publicou, não adianta ter 5.000 créditos que não vai defender. Tá? Bom, grosso modo é isso. Agora, vocês me perguntam o que vocês quiserem, tá? Tempo não, dedicação. Vocês vão precisar fazer 2 disciplinas por semestre, né, senão não se forma. As disciplinas são de meio período, né, quase todas presenciais. Né, a USP voltou ao esquema presencial. Tem algumas disciplinas que são online, mas elas variam ano a ano. Tá? Mas é uma porcentagem pequena, tem um regulamento, aí não me pergunte quantas disciplinas que podem ser online, uma porcentagem pequena. Tá? Isso significa que vocês vão precisar ter só para as disciplinas 2 meios períodos. Tá? Então, vocês precisam negociar com o chefe, etc. Além disso, por exemplo, não sei se vocês estão vendo aí, no meu caso, e no caso da Ana Paula, tá? O TTO tem o Roberto também, o Roberto funciona mais ou menos assim, não tão fiel. Tá? A gente faz reunião semanal. Tá? E tem um dia específico, professor?
Não, isso depende dos horários de aula. Tá? Então, por exemplo, agora começou, para quem quem já ingressou, o curso é quadrimestral, não é semestral, que possibilita fazer os créditos mais rápidos. Então, por exemplo, não para em julho. Né? Então, há pouco começou o terceiro quadrimestre, é o último quadrimestre do ano. Então, a gente precisou mudar o horário da reunião, porque batia com o horário de aula. De alguns a gente fazia quarta tarde, já foi segunda de manhã, já foi sexta. Aí a gente vê conforme caso a caso, tá? Enfim. E a reunião pode ser comigo. A reunião pode entrar online ou ela tem que ser presencial também? Olha, preferencialmente presencial. Tá? Tem uma diferença enorme. Algumas a gente faz online. Vai ter uma agora, quarta-feira que vem, que vai ser online. Né? Mas tem uma diferença enorme fazer. Qual é a diferença? Você conversa com os outros e você vê a dificuldade. Tem uma sala especial para isso, que nós recebemos uma enorme doação lá. A gente está o Gustavo conhece. Nós estamos num prédio provisório há 60 anos. Né? A gente está ocupando o prédio dos outros do biênio, que o biênio até esqueceu. Biênio digamos, é o primeiro e segundo ano da Poli. Formalmente era isso. Tá? A gente está lá, desde que se criou o departamento. Né? Aí a gente acabou invadindo as salas de aula onde o Gustavo fez as aulas de graduação. Aquilo era laboratórios da física, aí a física mudou de vez para a física, nós invadimos lá. Né? Antes a gente estava do outro lado, onde era o CCE, aí nós fomos despejados, porque o CCE tem mais força do que qualquer departamento. Enfim, mas agora já teve uma ala de salas de aulas, foi completamente reformada, e aonde são as salas da pós, hoje está praticamente tudo no chão, né? E as salas dos professores e dos grupos de pesquisa começa a reforma em novembro, vai. Né? Então, vocês entrando, é possível que seja uma enorme confusão no ano que vem, inclusive que talvez a gente tenha que fazer aula em outro lugar, mas a gente não pode transformar as aulas, mesmo que tenha lugar, a gente dá aula na praça, a gente não pode transformar as aulas em aulas online, senão a USP nos processa. É explícito. Então, depende, Flávio. Tá bom. Professor, os créditos são obrigatórios antes da qualificação, sempre no primeiro ano, né? Ou é longo? É o seguinte, a USP tem uma figura que tem um nome horroroso, o nome não é horroroso em si, mas é que o resto do mundo usa esse nome para outra coisa, tá? Que dá uma confusão enorme. Tá? Todo e qualquer ingressante, ele entra como aluno especial. Tá? Mas ele tem matrícula, número USP, e-mail USP, tudo certinho. Mas o nome dele dentro da USP é aluno especial. Né? Só que no resto do mundo, aluno especial é um aluno qualquer, tá? Que pode nem fazer pós-graduação, tá? Que faz um curso. Tá? Nós não aceitamos isso, ou seja, eu queria fazer o curso, não, só se você tiver matriculado em algum curso de pós-graduação no mundo. Se você tiver no programa de pós-graduação em odontologia do Afeganistão, Universidade de Cabul, você pode se matricular. Tá? Se você não tiver, você não pode. Tá? Por quê? Isso é uma regra USP. Por quê? Porque já houve casos, tem alguns que aprontam, aí fazem a regra. Né? Teve gente que fez a disciplina como aluno especial antigo, né? Assim, assistiu sem matrícula, entrou na justiça querendo os créditos formalmente. Tá? E aí tinha lista de presença, etc. O cara mostrou que fez presença, que é uma sacanagem, porque quem entra faz concurso, tá certo? Né? O cara faz concurso, pode ter disputa, tem gente que não entra, tá certo? Aí vem um cara, entra da justiça e pega o crédito,
que não devia pegar. Então, você fala, é legal, tudo bem, a justiça concede essas coisas, então para nós não vai existir mais essa figura. Né? Então entra todo mundo como aluno especial, né? E aí tem algumas condições para passar para aluno regular. Né? É a mesma coisa especial e regular? Não, não é. Por isso tem duas categorias. O aluno especial, ele não tem algumas regalias, que acho que para vocês não vai fazer nenhuma diferença, mas enfim. Então, por exemplo, ele não pode usar o hospital universitário, ele não pode... É como se fosse um antigo aluno especial, com a diferença que ele tem os créditos. Quando ele passa para regular, ele tem alguns critérios, ele tem que ter participado de congresso, ele tem que ter não sei o quê, normalmente ele tem que ter terminado os créditos, tá? Ele faz um exame, né, que é basicamente, tem uma banca, chama exame de qualificação, que a banca vai analisar se ele está qualificado para prosseguir a pesquisa. Ele tem uma pesquisa engatada, ele tem, sabe, é isso que ele vai analisar, que a banca vai analisar. E aí a pessoa passa, é aprovado, se qualifica e normalmente passa para regular. Não é obrigatório, mas digamos assim, é um padrão, né? Passa para regular quando se qualifica. Né? É mais ou menos isso. Okay? E aí o sistema já puxa automaticamente todos os créditos. Tá? Então, por exemplo, a matrícula do especial e do regular é feita diferentemente. Tá? O especial faz a matrícula no papel. Não tenho muita certeza disso, hein? Mas, enfim, ele não consegue acessar e ver alguns dos sistemas da USP, porque ele não consegue entrar. No fim das contas, não faz muita diferença, tá? Mas tem uma diferença. Ok? É isso. Essa é um pouco a coisa. Por que também tem isso? Porque é mais fácil o programa cobrar o desempenho de um especial do que de um regular. Tem gente que não passa? Tem. Porque tem uns caras que umas caras que entram. É que o último caso que eu fiquei sabendo desses foi um cara. Ele entrou, né, botou lá no LinkedIn, agora sou aluno de pós-graduação, e sumiu do mapa. Tá? Então, vocês entrando, vocês vão fazer com o orientador um negócio chamado plano acadêmico. Tá? Que é o seguinte, vou fazer tais créditos em tanto tempo. O tais créditos é mutável. Tá? Você, olha, ia fazer gestão de projetos, mas eu já fiz tanta coisa de gestão de projeto que não quero gestão de projeto, eu quero fazer, sei lá, análise de incerteza na ECA. Ok. Tá? Vocês chegam no acordo. Agora, o tempo de fazer os créditos é sagrado e digamos, os prazos para publicar são sagrados. Tá? Então, se a pessoa não cumprir isso, ela pode ser desligada do programa. Tá? Então, é isso. Eu estou fazendo um pouco de terrorismo, mas acontece isso. Acontece, é raro, mas acontece. Tá? É raro, mas acontece. Diga lá, Cecília ia perguntar alguma coisa. Não, era isso. E acho que está claro. Era mais para entender se a obrigação de fazer os créditos antes da qualificação, para saber, às vezes a gente puxa mais no primeiro ano para ir sobrar mais tempo. Então, mas depende muito também. O mestrado nessa categoria quadrimestral, você fecha os créditos em um ano. Quadrimestral nunca fiz. O mestrado virou uma jabuticaba brasileira, o mestrado como a gente tem hoje. Tá? A USP tenta mudar, mas como isso é nacional, todo mundo discute, mas enfim. Tá? A Europa e uma boa parte dos Estados Unidos, sinceramente o Japão e a China eu não sei, tá? Eles têm um esquema completamente diferente. Você faz os créditos e faz uma prova, uma espécie de prova. Isso seria o equivalente ao seu mestrado, um esquema que a França tem há 50 anos. Assim, é um tipo um relatório que você escreve, você não precisa fazer pesquisa, não precisa ir, não sei o quê. Quase um relatório de C, né?
É que no nosso caso, a nossa iniciativa, ou no nosso caso, o IC ou trabalho de formatura, a pessoa tem que fazer ligado a um estágio, no nosso caso, tá? Tem que ser aplicado, e C, normalmente, você tem que ter uma pesquisa por trás. Mas o mestrado União Europeia, ou quem segue, não é nem isso, tá? É a formação conceitual da pessoa. Pesquisa vai ser no doutorado. Eu acho muito mais razoável, porque a gente tem um mestrado que é muito puxado, um doutorado frouxo. Porque a pessoa tem que fazer 2 teses, às vezes ela já fez um mestrado original, e aí vai, tá? Então, ela nem aprofunda na formação conceitual metodológica e nem faz porque ela tem que se dividir, não é porque ele é ruim em si, porque não dá para fazer tudo, né? E nem faz uma super pesquisa, né? Assim, como regra geral. Mas, enfim, é o que temos, né? Então, a gente segue essa coisa. Então, mas os prazos costumam ser: o mestrando faz em 1 ano, no caso da Flávia, que já tem mestrado, Não, também. professor, eu não tenho mestrado, eu não fiz. Eu queria entrar no programa de doutorado direto. Ok. Tá? Aí, olha. Eu li o edital, eu vi que tem que entrar no programa de mestrado e depois faz uma avaliação. Isso. Então você vai ter que fazer a prova. Eu achei que você tinha mestrado. Não, eu não tenho experiência nenhuma acadêmica, professora, minha vida é toda na indústria. Não, tudo bem. E sim, é algo que se faz cada vez mais, tá? Você entra no mestrado, eu tive vários alunos que defenderam, e alguns estão fazendo, que fizeram isso, né? Você entra no mestrado, você precisa ter um ótimo desempenho no mestrado, aí você vai fazer um exame, tudo a gente chama exame, tá? Mas que é uma banca que tem lá alguns entregáveis, que formaliza ou não a passagem para o doutorado direto. Tá. A vantagem do doutorado direto é que é mais rápido para você chegar a se doutorar. Tá? A desvantagem é que se não conseguir fazer, você sai sem nada, você não tem nenhum título de mestre. Tá? No caso de vocês, eu não sei se o título de mestre, tem gente que não quer, porque o título de mestre, ele quer ter o título de mestre por algum motivo, tudo bem. Tá? Eu sei que algumas empresas davam algum tratamento diferencial positivo, né, se a pessoa tivesse mestrado, né? Então elas queriam ter o título de mestre mais rápido para poder, sei lá, ter algum incremento. Não, eu já tive alunos assim. Tá. Eu não tenho nenhum tudo bem, aí incentivo para isso. cada um vê o que é melhor, tá? Eu pensei, é porque eu já venho amadurecendo essa ideia assim como o Gustavo falou, de voltar a estudar e tal, e conversei já com algumas pessoas, e o pessoal me orientou, falou assim, olha, você tem tantos anos de experiência, às vezes um programa de mestrado, ele vai mais te ensinar a fazer pesquisa e tal, de repente entra no programa de doutorado, que é mais focado para o que você quer desenvolver num projeto de pesquisa. Então, foi nesse sentido que eu pensei. A pessoa tem razão, mas isso não existe no Brasil. Percebe? Porque você vai ter que fazer os créditos, aliás, não existe lugar nenhum no mundo, porque você vai ter que fazer os créditos de qualquer jeito. Tá? Você só não vai precisar fazer a dissertação de mestrado. Mas que tenha de doutorado, daí, a tese. Tem a tese de doutorado, que é uma coisa mais pesada. Em princípio, doutorado você tem mais tempo, né? Mestrado são 2 anos? Obrigatório? Como default 2, tá? 3, depende. Tá, mas o doutorado, a tese é diferente. O doutorado precisa ser uma pesquisa original, ou seja, ninguém nunca no mundo, teoricamente, fez alguma coisa igual. Tá? Então, no doutorado, você vai ser cobrado por uma contribuição original ao conhecimento, que pode ser uma contribuição teórica. Eu provei que a teoria da relatividade está errada e o Einstein errou na conta. Perfeito.
ou pode ser uma contribuição metodológica, eu desenvolvi um método novo para fazer não sei o quê. Tá? O que não pode, eu resolvi um problema de alguma entidade com um conhecimento que já era conhecido e um método que já era conhecido. Tá bom. Então, se a entidade não fez isso, é um problema dela, não é um problema do conhecimento, percebe? Eu estou indo nos extremos para deixar bem explícito. É certo, professor, achar que o melhor caminho ao longo do progresso do teu trabalho, desenvolvimento, do final, quer dizer, tomar essa decisão em função do que você já produziu, do que está acontecendo, enfim. Para passar para doutorado direto? Sim. Faz sentido, sim. Quer dizer, sei lá, enfim. Então, tem pessoas que entram, eu acabei no semestre passado, alguns mestrandos, no ano passado, eu não lembro mais, no ano passado, enfim, né? Alguns mestrandos defenderam, um deles entrou com a intenção de passar para doutorado direto, mas ele mesmo desistiu. Ele mesmo desistiu. É mesmo? Ficou assustado? Não, é porque, não sabe, né? Às vezes vai mudando também à medida que você vai... Tem uma coisa, o rito acadêmico é escrito. É escrito. Tá? Você vai fazer algumas apresentações orais? Vai. Tá? Mas, digamos, você pode ser um ótimo escritor e um péssimo expositor. Tá? Isso tudo bem. Mas você ser um ótimo expositor e um péssimo escritor, não. Tá? Então, tem algumas pessoas que escrevem muito mal, tem muita dificuldade para escrever. Tá? Em português, tá? Separa sujeito de predicado, frase sem verbo, não sabe botar uma crase, isso é o corretor ortográfico, corrige, nem passa corretor ortográfico. Corrige algumas coisas, nem todas. Tá? Aí tem um texto que você não consegue entender, a conclusão está no começo, percebe? Não dá para ver a lógica. O trabalho é brilhante. Eu tive uma orientada assim, um trabalho brilhante. Né? Eu cheguei para ele e falei o seguinte: paga alguém para botar teu texto de pé, porque ele é ininteligível. É ininteligível. Então, mistura o que é conclusão, o que é premissa, o que é. Tá? Não é só uma questão de concepção gramatical, de ter sujeito, verbo, predicado. Não é só isso. É um fluxo ordenado de ideias que o cliente, que é o leitor, tá certo, consegue entender o que você quer dizer. E você tem que convencer o leitor que aquilo lá tem algum valor, certo? É basicamente isso. É diferente de um romance. Se você quiser, você para e acabou, certo? Ali não, porque os outros são obrigados a ler, gostem ou não gostem. Né? Bom, enfim. Então, acho que um desses desistiu por causa da escrita, escrevia muito mal, e também às vezes a pessoa muda de emprego, arruma emprego. Então, eu tinha um aluno brilhante, ele trabalhava na IBM, aqui em São Paulo, né? Ele estava fazendo um mestrado sobre a computação quântica, sobre o processo de desenvolvimento do computador quântico na IBM. A IBM fechou, falou, ninguém mais vai ficar sabendo nada, nem você. Aí o cara ficou, aí ele mudou de assunto, né? E aí ele mudou de emprego, virou gestor, não sei das quantas, de uma carteira qualquer, trabalha 20 horas por dia, desistiu, mas ele era brilhante. Né? Ele já tem a publicação, que ele podia passar para doutorado direto, desistiu. Então, sei lá, tá? Acontece. Professor, isso às vezes acontece também de você estar pesquisando, ou já refutar a tese, sei lá, na química Olha, mais exata, a gente... Vamos lá, vamos pegar uma coisa, um projeto bem tradicional. Você quer mostrar que é uma determinada coisa, né? Aí você faz todos os experimentos e você não mostra, vale como tese também. Sim. Tá? É comum? Não, não é comum, porque todo mundo força a barra para provar o que quer provar. Tá?
Mas vale como uma tese dizer isso é impossível. Aliás, tem algumas empresas que têm bom sistema de gestão de inovação que elas avaliam as equipes da mesma maneira se a equipe consegue desenvolver uma rota tecnológica viável ou se ela mostra que aquele caminho não é viável. A Petrobras faz isso. Tá? E a justificativa é a seguinte, é tão caro ir atrás de uma tecnologia. Petróleo é tudo, você bota 6 zeros lá, a gente começa a conversar. É uma coisa assim, os custos são astronômicos. Né? Astronômicos. Um furinho, não sei quantos, centenas de milhões de dólares, um furinho de teste para ver se faz um poço. Tá? Então, saber que não é para ir por aqui vale tanto quanto saber que tem que ir por aqui. Percebe? Agora, é raro acontecer, mas pode acontecer. Diga, Gustavo. Eu ia falar que são 10 milhões se for na terra e 40 se for no mar. 20, isso. Depende do poço, é mais. Tá? E é uma brincadeira de incerteza maluca, né? Uhum. Cabe um Six Sigma. Eu acompanho a Petrobras 8 anos da minha vida. Então. Bom, enfim. É isso. É sobre o projeto de pesquisa, que eu recomendo fortemente para vocês. Tá? O Gustavo, que está mais solto, vê todos os grupos de pesquisa, vê onde tem grupo de finanças, é bem forte. E a Selma ainda, que está por lá. Tem a Selma, tem o Eric, que é um cara mais de finanças ligado à energia. Como são os grupos, professor? Esses grupos que tem hoje, eles desapareceram, tá? E vão ter outros. Né? Tá. Mas vocês vão... Tem duas coisas. Uma que é a linha de pesquisa para o edital. Que é o TTO, né? Quer dizer, no meu caso. Eu sou do TTO, que é basicamente teoria organizacional aplicada. Né? Então, eu aplico em gestão e inovação. O Roberto é mais teoria organizacional para transformação organizacional, análise de transformação organizacional, então você pode aplicar para transformação digital. Para agora surgiu uma nova moda que é a organização líquida, então espero que tampem o ralo, mas enfim, né? Coisas assim. Né? O TTO tinha uma área de ergonomia, tá, que desapareceu por vários motivos, tá? Então não tem mais. Esse é o TTO. Aí você tem mais outros quatro linhas, tá? Uma que é economia da produção e finanças, que é modelagem econômico-financeira de empreendimento. Tá? Empreendimento pode ser um empreendimento empresarial, pode ser a energia, tá? Coisas assim. Que basicamente tem pessoal de finanças e tem pessoal de economia mais geral. Tá? Mistura essas duas coisas. Hoje a predominância é pessoal de finanças. Tá? A Selma é exclusivamente finanças, o Eric, que mistura um pouco mais economia com finanças. Tá? O Renato Garcia, que era um professor, mas ele ficou uns 30 anos no departamento, mas ele mora em Americana, imagina, ficava indo e voltando uma hora, o cara fica velho e não aguenta mais. Né? Então, ele fez um concurso, foi para a Unicamp, que é do lado da... Então, nós temos poucos economistas, assim, para economia geral, no programa de pós. Tá? Então, economia da produção e engenharia financeira, modelagem econômica, ver as instituições do ponto de vista econômico-financeiro, por assim dizer. Tá? As instituições, os empreendimentos, etc, etc. Tá? Tem uma outra linha que é a gestão de tecnologia da informação. Então, não é o BIT, tá? É como eu organizo a informação. Percebe? Então, ele vê a empresa do ponto de vista de um sistema de informações. Não é desenvolver um software. Pode até desenvolver, mas o fim não é desenvolver um software. Né? Não somos engenharia de computação. Né? Tem o TTO, que vê a organização do ponto de vista da divisão do trabalho e da coordenação do trabalho dividido. Tá? Grosso modo, se puder resumir assim, muito
simplesmente teoria organizacional é isso, mas aí tem a relação com estratégia, tem a relação com uma série de coisas que vai ampliando um pouco isso, mas é basicamente uma discussão da estrutura, de como a estrutura funciona, da agência, assim, quem são os agentes, tá certo? E assim vai. Né? E está faltando um grupo, é o GOL, né? Que é a gestão de operações de logística, que trata, digamos, a instituição, a empresa, do ponto de vista da gestão física. Tá? Então, assim, uma coisa mais simples de entender estoques. Qual é o nível do estoque e tal? Isso acho que não é um problema para pós, mas, enfim, fica fácil entender. Mas programação de produção, quando vai fazer o quê, em que máquina, etc., toda a logística. Tá? Então, a modelagem logística, por exemplo, eu estou esperando uma entrega aqui, tá? Que era para ser ontem, não vieram. Né? Então, quem vai fazer a entrega, ele tem que fazer uma modelagem logística, porque aí sai um carro, uma moto, sei lá, cheio de pacotes, né, cheio de coisas, e aí ele tem uma rota para fazer. Tá? Porque só sai muito caro se ele vier e voltar vazio, assim, coisas assim, tá? Perde toda a viagem. Com um pacotinho desse tamanho. Então, essa, digamos assim, é a discussão física, tá? Qual o trajeto, o que sai mais. Tá? Dentro disso tem um monte de coisa, tem simulação, inteligência artificial tem em todo lugar, mas enfim. Tá? Então, são esses as 5 áreas. Vai dar uma mudança, tá? Vai ter 3, tá? Porque, por exemplo, hoje tem áreas de inovação que estão... faltou desculpa, que é qualidade e engenharia de produto, tá? Que é uma parte que é o tradicional de modelagem de qualidade, tá? E uma outra parte que tem pouco a ver com qualidade, que é engenharia do produto. Tá? Então, engenharia de produto vai juntar com inovação e estratégia, digamos assim, é um novo grupo, tá? Que na minha visão faz sentido, e também empreendedorismo, mas empreendedorismo é qualquer coisa, né? Enfim, vai juntar aí. Vai ter a parte de finanças com mais não sei o que, eu não sei, não lembro exatamente o que vai acontecer, mas não é para vocês, tá? Tá. O professor, assim, diga. Não, a prova que eu li lá no edital tem a recomendação dos livros, ele envolve todas essas áreas, né? Sim, é uma prova geral de engenharia de produção. Tá. O que tem? Leia o edital, eu posso estar falando coisas de editais passados, mas até onde eu saiba não mudou, né? Eu não li esse último edital, né? Desculpa, eu não tenho mais paciência para ficar lendo esses editais, tá? O pessoal que lê, eu confio, vai, tá tudo certo. A idade tem algumas vantagens com a idade, você fala, não vou ler mais edital, não dá. E mesmo porque eu não... É coisa de detalhe e tal. Deixa quem quer aplicar que leia o edital. Né? Não, porque o edital precisa ser elaborado, tá certo? Ah, tá. Então, tem as pessoas que são boas de elaborar edital. Então, acho que continua igual, mas vocês, por favor, confirmem no edital. É o seguinte, você se inscreve na área TTO. Tá? Então, você vai escolher... Acho que eu não fui muito preciso. Você tem um conjunto de questões e você vai escolher tantas dessas. Tá? Tá então, bom. se você vai para a área TTO, você vai escolher as questões de TTO e mais algumas. Tá? Qual a ideia? O nosso programa não tem área de concentração. Ele não é um programa de gestão da inovação, ele é um programa de engenharia de produção. Então, você sai mestre em engenharia de produção e não em gestão da inovação. Então, o mínimo de o mínimo de engenharia de produção precisa saber. E esse mínimo vai nessa prova. Mas, por exemplo, vamos supor que alguém tenha muita dificuldade em estatística. Estatística avançada não é para principiantes. Tá? Aí eu me enquadro nessa categoria, viu? Mas tudo bem, mas aí você deixa de lado a maior parte das perguntas de estatística, acho que não vai dar para deixar todas de lado, né? E aí responde as mais fáceis. A prova não é uma prova do outro mundo, tá? É uma prova básica. Né? É uma prova básica. E com a literatura a gente está bem preparado. Sim. Sem muitos problemas.
o Gustavo que fez produção, até um tempo depois que fez produção, não sei, você podia entrar sem prova, acho. Quando eu me formei... Na química você pode entrar sem prova. Se você engrenasse direto, entrava. Não sei, tem que olhar como está no edital, né? Sinceramente. Mas agora não mais. Casos raríssimos. Isso aí também teve um problema legal, entendeu? Porque aí fica dizendo que você não pode privilegiar quem é de casa, e aí começa, tá? Porque somos todos iguais perante a lei, tem uma certa lógica. Então, se o cara fez a graduação, mas como é um concurso separado, enfim, tem toda uma coisa desse estilo, se é que eu me lembro, tá? Mas tudo bem. Ou seja, não vai ter nenhuma novidade para quem fez o curso de engenharia de produção. Uma pergunta, professor, do ponto de vista prático. Eu acho que eu devia tentar visitar vocês com urgência e conversar com as pessoas todas, né? Acho que sim. Então, tem atividades como essa, tá? Isso aqui começou porque a Flávia queria conversar. Aí a Cecília me escreveu e logo depois você me escreveu. Então vamos fazer uma só. Mas tem algumas, eu não sei se tá já definido. E eu falo isso porque as do TTO, eu não vou estar porque eu vou estar viajando, né? Mas a Ana Paula vai fazer e o Roberto. Acho que eu vou estar só numas. A gente faz uma ou duas coisas como essas abertas para o público. Para vocês não foi aberto, né? Mas abertas para o público, está no site, etc. Vai ser tal hora, tal, quem quiser entra, tá? Para discutir essas coisas, e algumas gerais sobre o programa, que as regras são iguais para todos, etc. Tá? Algumas gerais sobre o programa. Isso vai estar no site. Tá? Então, você pode olhar quando os outros grupos vão apresentar, ou então conversar. Se você quer finanças, você pode tentar ver com a Selma. Tá? Tem professor que gosta de conversar antes, tem professor que não gosta. Eu acho meio esquisito não conversar antes. Tá? Tinha um professor lá que falava que era injusto com os alunos, que não, desculpa, o candidato que procure, tá certo? Não estou passando aqui nenhuma questão do que vai cair na prova, que aliás eu nem sei qual é a prova, certo? É o seguinte, estuda, as regras são essas, é isso que a gente está discutindo, não vejo que mal faça, acho que só faz bem. Deixa eu só, professor, eu acho que para mim é muito mais o alinhamento com uma linha de pesquisa e ter pelo menos um projeto para apresentar, né? Que acho que isso, então, o projeto, tá? Da Católica e não encaixar. Isso, que eu recomendo fortemente. Tá? Leiam os projetos que estão rolando. Tá? Então, no caso do TTO, o Roberto trabalha com mobilidade e trabalha com transformação organizacional. Tá? Então, quem quer dizer, por exemplo, gestão da mobilidade, não sei o quê, Roberto. Tá? Eu posso orientar, eventualmente até posso, tá? Mas, digamos, é o Roberto. Transformação organizacional, vamos estudar novas formas de organização, pode ser o Roberto, pode ser eu. Né? Gestão de inovação, sou eu ou Ana Paula. Tá? Mas os projetos que a gente está fazendo agora, eles estão no site. Então, por exemplo, nós estamos encerrando no ano que vem, mas isso tem muitos desdobramentos, um projeto de 6 anos, financiado pela FAPESP, sobre o nome formal do projeto é Gestão de Incertezas em Atividades e Inovação, que é sobre inovação radical. Dentro disso tem a parte de startups. Tá? Então, na parte de startups foram desenvolvidas pesquisas assim, como os empreendedores gerenciam as incertezas no ecossistema. Tá? Depois, esse que eu falei que ficou meio confuso e tal, a pré-tese, depois ele arrumou, trabalho brilhante, que é como os empreendedores percebem incertezas, porque você não gerencia, você não percebeu. Tá? Então tem que perceber incerteza. Então, como é que percebe? Então, o Frederico, que fez, levantou as heurísticas que os empreendedores usam para perceber incertezas, etc, etc. Tá? Isso é a parte startups. Tem um pouco de relação grande empresa com startup, mas é pouco. Tá? Depois tem o outro lado, que são empresas estabelecidas em busca de inovação radical. Tá? Tem toda uma discussão como é que organiza a inovação radical,
como é que gerencia projeto. Assim, não é simples, ninguém sabe direito como faz isso. Né? Valoriza, não valoriza. Tá? Pelo menos inicialmente, não tem valor presente líquido, retorno sobre investimento, por um motivo muito simples, não tem dado. Uhum. Se eu tenho certeza na tecnologia, eu não sei qual é o custo que vai ter um eventual produto ou serviço. Acabou. Tá certo? Se eu tenho, eu posso. Eu sei qual a tecnologia, então eu sei o custo, mas eu não sei o mercado, tá? Porque eu fiz uma combinação de tecnologias e vai ter uma oferta que nunca foi. Não sei se vai pegar. Tá? Então eu tenho muita dificuldade de prever preço e custo, que é o básico para eu saber faturamento, certo? Preço, custo e volume, né? Então, eu simplesmente... Então, aí a gente estuda quais são os métodos, quais são os enfoques, para, ao longo do tempo, a empresa... E como é que eu gerencio isso, porque não é uma gestão comum, para que, ao longo do tempo, quem está envolvido nisso chegue ao sistema padrão, ou seja, eu mitiguei as incertezas e agora eu consigo ter uma estimativa de custo, eu consigo ter uma estimativa de mercado, de faturamento, tá? Pode dar tudo errado, porque a estimativa, né, nem sempre dá certo, mas eu consigo fazer conta. Tá? E aí, por exemplo, eu saio fora, o cara entrou no valor presente líquido, vai, muito obrigado. Tá? Se começar a vir com valor presente líquido, uma abordagem, um método financeiro, um indicador financeiro, de projeto. E não é comigo, eu acho o valor presente líquido ótimo, mas para mim não serve. Né? Percebe? Então, são essas coisas. E a gente está começando um projeto com financiamento bem baixo, né? Bem baixo, a rigor, tem o fim do projeto FAPESP, talvez tenha um negócio junto com a Inglaterra, que é gestão de incertezas para sistemas agroflorestais na Amazônia, que é uma confusão do diabo. A principal incerteza é se a Amazônia vai ficar de pé, né, se a floresta vai ficar de pé. Mas também tem muita produção que derruba, né, e não é só gado. Tá? E aí tem hoje o sistema para produzir gado, preservando uma boa parte. Aí tem a relação com as comunidades, é uma confusão grande e a gente está começando a mexer nisso. Tá? Enfim, grosso modo é isso. A Paula está tocando alguma coisa que é resiliência organizacional, né? Ou seja, como as estruturas podem assim resistir a terremotos, tá? A crises, né? Isso ficou mais na moda depois da Covid, né? Enfim. Basicamente é isso. Professor, nessa ali, bom, eu tenho interesse nessa frente das incertezas, né? Então, Tá. O que eu entendi aqui, eu teria que entrar no programa de mestrado e aí entrar nessa linha de pesquisa. É assim? É assim, por exemplo, quando você vai, acho, mas vocês vão confirmar, né, tudo que eu falar e o edital disser diferente, o edital manda. Certo. É simples assim, certo? Eu errei, o edital manda. Acho que no edital tá a seguinte coisa, você se inscreve, tá? Algumas épocas você tinha que, na inscrição, já mandar o projeto de pesquisa, mas acho que agora você manda só na segunda fase, para não ficar atulhando de... Acho que é isso, né? Para não ficar atulhando de arquivo ali e tal. Mas, enfim, passou para a segunda fase, você precisa enviar o projeto de pesquisa que vai ser avaliado. Então, também não dá para deixar para o final. Claro. Tá? Eu sugiro que vocês já vão pensando e vão conversando com os docentes e tal sobre o projeto, tá? Uhum. Tá, professor, mas eu quero conversar contigo, tá? Somos duas. Então, vamos lá. O que você pretende fazer com gestão de incerteza? Conta qual é o seu problema. O meu problema... É a ex-Oxiteno? Oxiteno não existe mais? Mudou de nome? Mais. Mudou. A Oxiteno foi adquirida há 2 anos atrás por um grupo que chama Indorama, que é uma indústria química, petroquímica, né? O grande business deles é PET, tem produção de fibras, e a gente está na divisão que é produção de fibras. A Indorama é brasileira? Não. É uma empresa, os donos são indianos, mas com sede em Bangkok. Então,
É uma Nossa, mistura. tá. E eu trabalho Então, com biotecnologia, então a minha mas você frente já é essa. trabalhava na Oxiteno antes? Já trabalhava Lá em Mauá? Isso, Ou estou em aqui na Mauá. Brigadeiro? Tá. Estou em Mauá, o centro de pesquisa fica aqui, né? Então eu fico alocada em Mauá. Você está em Mauá. Uhum. Não, eu conheci aí, há tempos atrás, a gente ganhou um edital da FINEP, que era para dar apoio à gestão da inovação, e aí a gente tem um modelo de contingência, tá, que a gente separou. Startup é uma coisa, empresa que faz inovação incremental é ver lá se melhora o stage gate, se implanta o stage gate, etc. Tá? E aí tem os outros que eram as que estavam querendo fazer alguma coisa de inovação radical. Na época, a Oxiteno, pelo que eu consegui perceber, isso faz tempo, ela tinha um problema lá na tecnologia básica de tensoativo delas, que parece que uma empresa inglesa fez uma tecnologia diferente e tal, que dava outras saídas, apesar da Oxiteno ser mais estável. Não me pergunte muito, que eu não sei. Tá? Então, eles estavam com essa questão e eles têm um problema de valoração de projeto que era surreal. Tá? Eles tinham alguns projetos que eles tinham que fazer. Tá? Mas aí não tinha dado, entrava com valor presente líquido, acho que era ajustado ao risco, sei lá, 0. E aí ficavam para trás. Aí o cara que era da DPID lá na época, ele tirava o projeto, tirava o projeto do portfólio, fazia por baixo do pano para poder desenvolver alguma coisa. Enfim, mas dá para pensar alguma coisa em cima disso. Por exemplo, eu tenho uma doutoranda agora, que ela tem duas. Ela é da Fiocruz, tá? Então ela está fazendo sobre inovação radical na Fiocruz, que tem uma área ali, tem um monte de problemas, são problemas assim muito palpáveis. A área ficou largada porque a Fiocruz precisava fazer vacina de Covid, então eles requisitaram todas as bancadas, todos os fogões, todos os backers, a planta piloto, etc., para ajudar a produzir vacina da Covid. É razoável, certo? Mas nisso desestruturou toda a parte de novas coisas deles, então eles estão aproveitando para ver. Então ela trata isso, esse é o caso, né? Mas isso vai para o mundo, entendeu? Você viu, o Jaime fez na Embraer, e o Jaime não era da Embraer, o Jaime é de uma consultoria, mas ele fez um caso na Embraer, uma tese legal, dá para fazer? Dá. Tá? Tem uma limitação. Quando você vai publicar, a maior parte das revistas, caso único, é ganhar na loteria. Tá? O que esse caso serve para o conhecimento? Será que não é específico deles? Então você tem que mostrar. Nós estamos terminando um texto agora que está na 3ª revisão, uma revista boa aí. Que está eu, Ana Paula, está o Tiago, que é um doutorando, e tem uma americana aí que está fazendo junto. Então, é caso único. Né? A gente apresentou num congresso, ganhamos o prêmio de melhor texto do congresso. O congresso tem uma revista, é uma associação que organiza o congresso e tem uma revista. Opa, vamos submeter para a revista. A revista recusou, assim, em 2 dias, dizendo, caso único não serve. Mas nós ganhamos o prêmio do congresso que vocês organizam. Não responderam. A gente foi para uma outra revista e está lá. E a primeira coisa, mas o que é caso único? Vocês têm que mostrar que esse caso é único e justificar por que é único, por que isso serve para aumentar o conhecimento sobre alguma coisa, etc, 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 etc. Tá? É isso. Tá. Assim, eu não tenho bem... Dá para fazer, dá. Professor, eu não tenho bem definido o que seria um projeto meu de pesquisa. Eu tenho, assim, um desejo, né, de trabalhar, de investigar mais essa questão da incerteza, porque o meu primeiro contato contigo foi com o Learning Plan. E aí... mas você teve esse contato quando? Como? Foi em 2019, foi quando eu comecei à frente da plataforma. O senhor me orientou, me deu os papers, eu li, me orientou. Mas você me escreveu? Como é que você... Sim, fui até na USP apresentar, te mostrei mais ou menos como que eu estava conduzindo.
Tá. E assim eu estou tocando esse Learning Plan, e agora estou vendo assim benefícios do Learning Plan após os 4 anos. Super legal aquilo lá. É super legal, né? Então, você vê que ele tem não é uma pegadinha, ele tem uma coisa que não é muito explícito, tá? Que o Learning Plan é a principal ferramenta para identificar incerteza, mas isso passa despercebido. Quando você pergunta o que eu conheço, o que eu não conheço, tá? Que você não conhece, você trata como incerteza. Passei a conhecer, deixou de ser incerteza. Uhum. Foi isso que o Fred fez para analisar lá as heurísticas, porque antes de você tentar deduzir quais são as heurísticas que eles utilizaram, precisa ver quais são as incertezas. Né? Uhum. É mais ou menos assim que a gente está fazendo. Aí eu vou avançando do conhecimento, e à medida que eu entendo e conheço aquilo passa de ser uma incerteza, e eu tenho novas. Então, eu tenho feito rodadas de incertezas. Minutinho só. Uhum. Senhora Somária, Isso. tem um entregador lá no portão te chamando. Desculpa, 5 minutos que o diabo do entregador chegou. Tá bom. Eu estou aqui. Tá bom, vai lá, professor. Fizeram o trabalho em grupo aí? O que deu? Fizeram. Está no edital aqui. A gente está fazendo trabalho do edital agora. Tá bom. Mas alguma coisa que vocês viram no edital? Alguma coisa que rolou enquanto eu estava fora? Não, a gente estava olhando as datas mesmo, para a gente entender. Essas datas são imutáveis, a não ser que saia um outro edital prorrogando, encurtando, etc. Tá? Não ficar doente nesses dias, tá tudo bem. É tipo vestibular. Exato. Professor, você comentou que ia viajar, vai ficar fora, não sei, das férias, mas o meu interesse também é na gestão da inovação. Será que a gente consegue marcar uma conversa antes? Consegue, mas então, o que eu sugiro é o seguinte, leiam todos aqueles pontos, tá? Tá bom. Os projetos, né? E todos os projetos. Vocês podem entrar na página do laboratório, que é sites.usp.br/LGI, né? E lá vocês vão ver um monte de coisas que a gente faz ali, que é o laboratório na área de gestão e inovação. Tá aberto aqui mesmo. Vocês estão com alguma linha na saúde, professor? Não, a gente não tem linha setorial, a gente tem gente que faz trabalho em saúde. Entendi. Então, por exemplo, tem basicamente aquela pessoa que eu te falei que faz doutorado na Fiocruz. Né? Então, ela discute mais, mas aí tá. E tem a Kátia, que vai defender, que fez sobre uma parte de incerteza, que é basicamente o seguinte: uma empresa grande, ela tem um monte de... Isso praticamente está resolvido, tá? Mas, enfim, uma empresa grande, ela tem um monte de ativos, de competências, etc. Então, ela tem laboratório, ela tem gente que entende disso, gente que entende daquilo, tem um software daqui, um software de lá. Alguns desses são proprietários, tá? Que só ela tem, outros não. Tá? Tem umas competências que só ela tem. O que segura uma empresa ao longo de muito tempo, ou ela tem um custo muito baixo, né? Ou ela tem alguma competência que é difícil de ser reproduzida. Seja porque ela tem uma máquina que ninguém sabe fazer igual, seja porque ela tem um esquema organizacional que ninguém sabe fazer igual, tipo quando a Toyota era a única que tinha o just-in-time, seja porque a única pessoa que entende de aeroelasticidade, as 3 no mundo, não está na Boeing, outra na Airbus e outra na Embraer, sabe? Aí exemplos fictícios, tá? Bom, então, qual a ideia, o que a Kátia fez, esse texto que eu comentei para vocês, que está finalizando, discute quais sistemas organizacionais facilitam com que o pessoal, gestores ou uma unidade de inovação radical, né, uma função organizacional de inovação radical, consiga utilizar os recursos dos outros. Por quê? Porque os outros, eles não são avaliados por te deixar usar o laboratório. Tá?
Porque você deu uma pessoa 4 meses para ele trabalhar no seu projeto e não nos projetos pelo qual o gerente, o gestor daquela área é avaliado. Tá? Então, dá um monte de conflito. A ponto de algumas empresas tentarem fazer tudo fora. Tá? Só que algumas competências os outros não têm. Então, esse foi o trabalho da Kátia, e foi feito numa farmacêutica. Tá? Então, aí junta as particularidades da farmacêutica, né, com a questão de como ela transita um recurso. Uma das particularidades é que a área radical ela tem alguns laboratórios. Né? Então, o que a Kátia fez? Ela pegou uma teoria aí que divide o desenvolvimento de um projeto de inovação radical em 3 macro competências, assim, digamos assim, que é a descoberta, a incubação, que é onde mitiga incerteza, e acelerar, que é da escala, etc. Depois que acelerou, que vai para uma unidade de negócio ou para a produção produzir, porque a produção produz, ela não tira incerteza, ela não escala, ela não faz experimento, porque senão ela deixa de produzir. E aí ela discutiu quais são os sistemas que facilitam captar recurso interno quando está em descoberta, quando está em incubação e quando está em aceleração. Até vejo um pouco. Ela podia estar numa fábrica de implementos agrícolas, podia. Não, mas eu até vejo um pouco, porque a indústria realmente tem muita esse asset, na pesquisa e desenvolvimento, mas não sabe repassar o conhecimento e usar para radical, por exemplo. É meio padrão, né? Enfim. Tá bom. Não, então, aí o que eu sugiro é o seguinte, eu volto a falar com vocês, mas vocês têm que vir com uma proposta mais de pé, entendeu? Quero fazer isso desse jeito, assim, assado, etc. E em pesquisa, método é absolutamente decisivo. Eu vou lá conversar com o seu João. Conversou o quê? Por que o seu João? E por que a empresa, essa empresa que o seu João trabalha? Né? É isso. Ok. Tá bom, professor, muito obrigada aí pela conversa. Bom, do meu lado, eu vou me organizar aqui, tá bom. Vou ler os conteúdos, vou fazer uma... Eu vou fazer várias viagens, mas isso não é um problema, a gente encaixa aí, tá? Tá bom. Então tá bom. Eu vou organizar minhas ideias também. E eu já estou aqui com o site aberto, já tinha dado um pouco os projetos. Tá bom. Tá bom? Beleza. Mas eu te procuro, já passo o e-mail. Nosso caso é com você mesmo, agora você, Gustavo. Não sei. Eu tô vendo onde eu consigo agregar mais aqui. Eu vou dar uma... não. Até para aproveitar. É legal você ver o que eles fazem. Então, obrigado, professor, pelo tempo e pela organização desse papo. Mas, por exemplo, eu sei que a Selma tem uns projetos fortes com o Centro de Gás Natural, que apesar de ter esse nome, é um centro de novas energias, tá? E com o pessoal da Química, que tem os projetos da Química, da Engenharia Química, que tem alguns projetos bem variados. Está começando algum aí, que é bem química mesmo, que é alternativas de transformação de CO2, se não me engano é com a Braskem, que financia, mas a Selma faz a modelagem financeira dessas coisas. Eu imagino que ainda seja em volta da modelagem financeira e de incerteza quantificável, vamos dizer assim, né? Isso, que a gente chama de risco. Tá. Ok. Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Bom final de semana para vocês. Bom final de semana. Até mais. Um abraço. Tchau. Tchau.